Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual. Estou hoje, junto com o nosso amigo Daniel, nosso intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para a gente dar início à nossa terceira aula de Biologia, para você, estudante do ensino médio ou do terceiro ano do ensino médio, que vai fazer a prova do Enem ao final deste ano. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar com o tema Ecologia, dando sequência, então, aos conteúdos que vimos na aula da semana passada. E, como sempre, vamos iniciar a nossa aula com uma clássica questão do Enem e desenvolver esse conteúdo. Então, vamos lá. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um hábitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica dos organismos, do organismo bioindicador, é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por algas, peixes, baleias, camarões ou anêmonas. Então vamos lá. Essa questão do Enem, a gente está falando então sobre bioindicador. Então nós vamos ver nessa aula de hoje um pouquinho sobre o que é bioindicador e também relembrar os conceitos da aula passada. Como eu disse, a biologia, no Enem, ela se preza muito que você saiba os conceitos e saiba aplicar esses conceitos, igual a gente viu na nossa aula passada sobre o fluxo de matéria e de energia, sobre a questão dos níveis tróficos. E essa questão do Enem, ela cobra também isso partindo do ponto que você já sabe o que é nível trófico. Então, essa questão do Enem, ela vai estar relacionada com a competência diária número 1, daquela matriz de referência que eu comentei com você na primeira aula. E ela fala o seguinte: compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. E a habilidade 4, avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. E nessa aula de hoje, nós vamos conhecer os principais problemas decorrentes da exploração dos recursos naturais e do desenvolvimento tecnológico, de modo a formar opinião sobre as possíveis maneiras de melhorar a qualidade de vida das gerações futuras. Então, nessa aula, nós vamos ver então um pouquinho a respeito da sustentabilidade, um pouquinho de como então que nós vamos preservar aí o nosso meio ambiente. Questões aí que o Enem adora esse tema para jogar em questões. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente sabe que em um ecossistema, em uma comunidade, tem um conceito muito importante da gente se trabalhar, que é o conceito de produtividade. O que vai ser, então, essa produtividade? Quando nós estamos falando em produtividade, eu posso falar de uma produtividade primária ou de uma produtividade secundária, e seja ela bruta ou líquida. O que é isso? Vamos então para a gente compreender. Quando eu estou falando em produtividade primária, eu estou falando da biomassa ou a energia produzida pelos produtores. Então, a produtividade então vai ser o quê? Toda aquela biomassa ou então energia produzida por aquele nível trófico. Se eu estou falando em uma produtividade primária, qual é o primeiro nível trófico aí de uma cadeia alimentar? Vai ser os produtores. Se eu estou falando de uma produtividade secundária, o segundo nível trófico, os consumidores. E assim por diante. Então, quando eu falo em uma produtividade, ela pode ser uma produtividade primária líquida e a bruta. Qual que é a diferença entre elas? Quando eu estou falando de uma produtividade primária líquida, eu estou falando então da energia disponível naquele nível trófico, ou seja, uma produtividade primária líquida, PPL, eu estou falando então da energia disponível ou a biomassa disponível então nos produtores.
E essa produtividade ela é calculada da seguinte forma. Eu pego tudo aquilo que os produtores produziram, que nós chamamos de produtividade primária bruta, e vou subtrair, então, a taxa de respiração, ou seja, tudo aquilo que esse nível trófico gastou para manter a sua vida. Então, o que sobra é o que vai ficar disponível para o próximo nível trófico. Vamos fazer uma conta como se fosse o nosso salário, né? Nós ganhamos aí um salário, você vai, né, pleitear aí uma vaga de emprego e fala, o salário é R$1.000. Ótimo. Chega no final do mês, você não vai receber os seus R$1.000 limpo e seco, bonitinho na sua mão. Por quê, Vinícius? Porque eu vou ter o desconto dos impostos, né? Eu vou descontar então o INSS, o Fundo de Garantia, e tudo isso é como se fosse o quê? A taxa de respiração. O final das contas, o que sobra é o seu salário líquido. Esse salário líquido é o que é seu, é o que está disponível para você gastar. Nesse caso, então, a gente pode fazer essa comparação aí com a questão da produtividade. Produtividade primária, a produtividade líquida vai ser o quê? O que está disponível, essa energia disponível naquele nível trófico. Se a gente for parar para pensar, vamos analisar aqui uma sucessão ecológica. Como que eu sei? Primeiramente, tem a função do tempo. Reparem que esse ambiente aqui, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, eu vou ter uma sucessão ecológica primária, onde começou do zero. Tenho aqui espécies pioneiras, onde a partir do tempo vão surgindo novas espécies, até chegar então a uma comunidade que nós chamamos de comunidade clímax. Em toda a sucessão ecológica, nós falamos que o primeiro estágio de desenvolvimento dessa sucessão nós chamamos de ecese. Guardem bem esse nome, ecese. Tá? Vai ser o estágio, então, inicial de uma sucessão ecológica, caracterizada, então, por gramíneas, né? São plantas e seres vivos que necessitam, então, de pouco para sobreviver. Elas vão povoar, vão ser as plantas, os seres pioneiros aí. Quando a sucessão ecológica ela vai estar no seu nível intermediário, nós chamamos que esse estágio de desenvolvimento é chamado de séries. E quando ela vai atingir, então, o que nós chamamos de estabilidade, nós chamamos de comunidade clímax, que vai ser, então, digamos assim, nesse caso, essa floresta totalmente povoada. E aí, nós temos uma diferença aqui em relação à produtividade. Olha que interessante. Se a gente for analisar a produtividade da ecese e da comunidade clímax, a gente vai ter a seguinte notação. Acompanhe aqui comigo, então. Olha que interessante. Vamos supor que eu tenho aqui nessa ecese, né, na minha comunidade pioneira aqui, ela vai produzir 1.000. Ela produz muito. Porém, ela vai gastar pouco, porque são indivíduos, né, organismos que vão povoar, gramíneas, são indivíduos mais resistentes a fatores ambientais, porque elas necessitam, então, de povoar essa área degradada. Vamos supor, então, que ela gasta 100. O que sobra, então? 1.000 menos 100 sobra 900. Esses 900, então, é o que eu posso chamar de produtividade primária líquida. Quando eu estou falando de uma comunidade clímax, eu vou o quê? Vamos supor que ela vai produzir 1.000 também. Só que ela vai gastar muito, ela vai consumir. Olha o porte desses seres que vão habitar, dessa comunidade, como que é? Elas são de grande porte, elas necessitam então de mais energia e com isso então elas gastam 1.000. Qual que vai ser a produtividade primária líquida? 0. Então, nesse caso, nós podemos concluir que em uma comunidade clímax, a produtividade líquida ela vai ser praticamente nula. Quando a gente fala, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, a gente está cometendo um erro. Porque a Amazônia ela vai produzir muito, porém, tudo que ela produz, ela gasta. Então, não sobra nada para liberar, então, para os demais ecossistemas. O que é considerado o pulmão do mundo são o fitoplâncton, que vai, então, estar nos oceanos. Esse, sim, a disponibilidade de oxigênio que nós vamos ter aí disponível vem dos oceanos através do fitoplâncton e não de uma floresta, igual no caso da floresta amazônica. Então, nesse caso, a gente viu aqui. Se a gente for analisar isso em um gráfico, olha que interessante. Então, eu tenho aqui a taxa de crescimento dessa comunidade,
influência do tempo. Reparem nessas curvas. Essa em azul aqui vai ser a minha produtividade primária bruta. Ela vai ser menor no início, mas à medida que vai tendo no tempo, ela vai o quê? Aumentando. Obviamente porque nós temos mais espécies aí, mais organismos que vão estar naquela comunidade. Se eu vou pegar aqui a taxa de respiração, quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar. E tenho mais indivíduos ali, tenho mais seres vivos nessa comunidade. Quando eu olho a líquida, ela tem um fenômeno inverso aqui em relação à produtividade primária, a bruta. Por quê? Eu vou produzir pouco, mas ao mesmo tempo eu gasto pouco, vai sobrar um saldo maior. À medida que o tempo vai passando, essa comunidade clímax ela vai consumir muito e, em compensação, ela vai gastar muito. Então, o saldo líquido aqui dessa produtividade é menor. Isso é super importante para a gente compreender os nossos tópicos. E com isso, a gente tem um negócio que essa produtividade ela vai estar muito relacionada com a questão da preservação ambiental. Por quê? Se eu vou desmatar aquela área, se eu vou, então, pegar, no caso, a Amazônia, ela produz muito e consome muito. Só que a partir do momento que eu vou desmatar essa área em grande quantidade, vai causar um desequilíbrio. Por quê, Vinícius? A Amazônia ela produz muito, gasta muito, qual que é a influência? Toda. Porque ao mesmo tempo que ela vai consumir, ela necessita, por exemplo, de grande quantidade de gás carbônico. E ela vai ser uma das principais aí fixadoras de gás carbônico, que vai despoluir, digamos assim, o nosso ambiente. A partir do momento que eu vou desmatar e aumentar a poluição, nós não temos como, então, fazer essa fixação, tá? E a perda da biodiversidade, ela vai acontecer, primeiramente, quando eu uso um uso excessivo de recursos, né, seja eles mineral, vegetal ou animal, eu vou ocasionar a perda da biodiversidade. Quando nós temos a questão dos efluentes, o que vai ser um efluente? O efluente vai ser todos aqueles dejetos, então, que nós vamos jogar na natureza, dejetos do homem. Isso vai ocasionar uma perda da biodiversidade. Quando nós temos a introdução de espécies exóticas, né? Quando eu vou introduzir uma espécie exótica, por mais nociva e mais linda que ela seja, isso vai ocasionar a perda da biodiversidade, porque ela pode chegar, por exemplo, a ser uma praga. Se eu viajo lá para qualquer outro lugar, para fora, aí eu vejo aquela planta linda, aí mãe, vó, tia, sempre tem essa mania, né? Vai lá, vê uma planta lá, vou pegar uma mudinha, não vai fazer mal nenhum. E aí leva para casa, e essa casa tem condições climáticas e ambientais completamente diferentes da onde que ela estava. Mas mesmo assim ela vai conseguir sobreviver. Pode chegar um momento, não que toda planta acontece isso, mas pode chegar a um certo momento onde essa planta ela vai roubar água, por exemplo, das outras espécies onde ela vai estar habitando, e com isso, consequentemente, vai o quê? Causar a morte dos outros seres. Isso acontece muito, por exemplo, se você vai plantar eucalipto em determinadas regiões. O eucalipto é uma planta que necessita de muita água, ela vai sugar muita água do solo. Consequentemente, as outras espécies não vão possuir tanta disponibilidade de água. Então, isso é super importante a gente ter essa consciência de eu pegar uma espécie exótica e trazê-la para determinado ambiente. E quando a gente fala em fragmentação de ecossistemas, o que vai ser isso? Quando eu falo em questão de fragmentar um ecossistema, eu vou pegar aquele ecossistema e vou falar assim, vou preservar uma parte só, a outra parte eu posso desmatar, eu posso construir algo. Ou vamos construir um parque no meio de uma floresta, aí eu vou fragmentar esse ecossistema. E isso causa a perda da biodiversidade. Caso isso vá acontecer, nós temos que ter um enorme estudo e de uma estratégia que evita essa perda da biodiversidade é o que nós podemos chamar de corredor ecológico. Tá? E é uma estratégia super válida. Também a questão da biorremediação, onde nós vamos utilizar, então, outros seres vivos para decompor a matéria orgânica, tá? Isso é a biorremediação. Sistemas agroflorestais, quando a gente vai trabalhar, né? Eu vou, então, ter uma floresta e, ao mesmo tempo, ter um cultivo. Isso é muito importante, porque acaba, quando eu planto, principalmente leguminosas, né? Elas vão devolver, então, elas vão fazer a fixação aí do nitrogênio.
Então, isso é super importante. E a questão aqui do corredor ecológico, como que vai ser? A partir do momento que eu tenho um ecossistema e eu fragmento ele ao ponto de gerar corredores, ou seja, canais de comunicação entre um microecossistema e outro, isso mantém o fluxo gênico, ou seja, a espécie que está aqui, ela consegue se comunicar com a espécie de lá. Isso, então, é uma estratégia super válida aí na questão da recuperação né, da biodiversidade, porque a partir do momento que eu tenho essa fragmentação de hábito e deixo ela presa em um único local, como que vai manter esse fluxo gênico? Se eu tenho, por exemplo, uma praga ou alguma doença que esses seres vivos vão contrair em um determinado ambiente, ele vai estar isolado de outros hábitats, de outros ecossistemas, eu posso ocasionar a perda da biodiversidade. Aqui não. Quando ocorre a comunicação aqui, às vezes essa espécie que está habitando aqui, ela vai ser o quê? Esse indivíduo ele vai ser resistente a determinada praga ou determinada doença. E o daqui não. Quando eu consigo manter esse fluxo gênico entre esses microhábitats, entre esses microecossistemas, eu consigo, então, fazer com que essa biodiversidade aumente. Então, eu tenho essa variabilidade genética. E com isso, quando a gente fala de biodegradação, também é super importante a gente ver, é o quê? Eu vou utilizar de outros seres vivos que vão pegar a matéria orgânica e transformar na questão da matéria inorgânica. Acontece como, por exemplo, em alguns casos, na questão da decomposição. Eu pego, então, a matéria orgânica, os decompositores, e vão decompor em matéria inorgânica. E quando eu falo em bioindicador, são seres vivos aí que vão estar relacionados, por exemplo, à indicação de uma qualidade ambiental, tá? Indicadores de mudanças, por exemplo, líquens. Quando a gente observa o líquen, quando ele vai estar colorido, ai, Vinícius, eu nunca vi um líquen colorido, sinal que aonde você vê o líquen, a qualidade do ar não é boa. E o ar ele vai estar poluído. Quanto mais puro é o ar, mais colorido o líquen fica. E ele fica com uma cor maravilhosa. Eu tenho bioindicadores, então vão ser o quê? Esses seres vivos que vão indicar alguma mudança climática, alguma mudança também. Se eu tenho, por exemplo, em um ambiente muita barata, muitos ratos e tudo mais, eu posso dizer que aquele ambiente não é um ambiente o quê? Altamente propício, ou seja, limpo, tem algum poço de lixo ou algum acúmulo ali que vai trazer esses seres vivos. Então, ele pode ser um bioindicador ali naquele determinado ambiente. E aí, para a gente resolver aí a nossa questão, que estava falando dos bioindicadores, e pergunta lá qual que vai ser o nível trófico, então, que vai mais se assemelhar àquela questão. Como ele estava falando que o menor nível trófico vai ser o melhor para ser o bioindicador, no caso, qual que é o menor nível trófico disponível naquelas opções? Estava lá alga, baleia, camarão. No caso, então, vai ser as algas, que são os produtores, que vão ocupar aí o primeiro nível trófico. E aí, nós vamos ter mais algumas questões, que infelizmente o nosso tempo já está quase um pouquinho acabando. Vou fazer aqui com você essa questão e as outras deixo para você resolver, que você vai exercitar essa habilidade do Enem. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 60, o que faz dela seguramente a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988, foi observada a presença do primeiro arbusto. O conjunto das alterações ocorridas no ambiente descrito é um exemplo clássico de que nem precisa da gente passar sucessão ecológica, que a gente comentou aí na nossa aula. Bom, nosso tempo acabou. Deixo aqui para você mais uma questão, duas no caso. Se ficou alguma dúvida, você mande para cá, para os nossos canais de comunicação, que quando eu estiver ao vivo, irei responder. E fique ligado nas nossas aulas, que na próxima aula a gente vai continuar a falar a respeito da ecologia e das estratégias aí de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Até mais!